A gente não poderia começar essa temporada falando do self do terapeuta, falando de nós como terapeutas, sem falar do início de tudo, do como nós escolhemos a psicologia clínica, né? Ou até do como a gente acabou escolhendo a psicologia, né? Porque ainda a psicologia clínica, vamos dizer que é o mercado principal dos psicólogos, né? Então, normalmente, eu acho, tá? Minha visão, não é nenhum estudo científico, mas eu acho que todas as pessoas, ou a maioria, entram na psicologia já pensando na psicologia clínica, né? Então, eu acho que não tem como a gente falar sobre a escolha de ser terapeuta sem falar da escolha de ser psicólogo. Não sei se vocês concordam comigo, Gurias, mas acho que vem muito associado, né? Esses dois papéis que podem ser diferentes, porque, enfim, a psicologia tem vários campos de atuação, mas que a gente acaba sempre associando. Enfim. E hoje a gente quer contar para vocês, talvez ajudar os psis já formados aqui, que já trabalham na área clínica, a lembrarem dos seus motivos, dos seus motivadores para entrar na psicologia clínica, mas compartilhando muito do que nos fez chegar até aqui, né? Do que nos fez encarar essa carreira que tem é agridoce, como diz aqui a Marcela Bon, né? Gosto desse termo, né? Agridoce, ou seja, é cheio de desafios e de muitas alegrias também, né, gurias? Então sejam É. bem-vindos a mais um episódio Psicando Psi. Vou começar já trazendo que a minha trajetória foi bem diferente, mas acho legal para dar um contraponto. Porque eu entrei tendo clareza que a única coisa que eu não queria na psicologia era ser clínica. Vejam que. Porque justamente. Já botou em Já xeque aqui acabei meu com o estudo estudo científico. Não, aqui a gente é caso único, né? Então, eu entrei porque eu sempre gostei da coisa do grupo, né? Então, eu entrei para psicologia muito sem saber, mas pensando assim, ah, eu gosto muito de pessoas, gosto de ajudar, as pautas ali da psicologia me interessavam, mas também, né, a gente com 16 anos, muito aquela coisa, né, complexa. Mas foi fazendo um estágio de psicologia clínica, que na minha graduação era obrigatório, que eu acho que agora ainda também é, mas enfim, que eu me apaixonei, assim, que eu vi que eu gostava e era um estágio de terapia sistêmica. E ali que eu percebi assim, nossa, que legal, que interessante. Foi assim, ó, no último ano de faculdade. Porque até então eu ainda achava que eu ia ficar em empresa ou escola, pensava muito em esses ambientes mais coletivos, né? Então, olha que interessante, às vezes é só o poder da experiência, né? É verdade. Não, e eu fiquei pensando muito, né, gurias, que não tem como a gente falar de escolha sem a gente se conectar com valores. Né? O que fez a gente fazer essa escolha profissional? E eu, inicialmente, gurias, eu queria fazer medicina, né? Eu tinha muito claro de que eu queria trabalhar com algo que era ajudar as pessoas. Né? Isso eu tinha uma clareza grande. Tanto que tudo que eu pensei era medicina, era enfermagem, era psico, né? E o que me levou mais para psico mesmo foi essa questão mais da relação. Eu tinha, achava que era mais interessante, mas eu fiz o primeiro vestibular, acho que para medicina, e eu entrei na psico querendo trabalhar com psico hospitalar, tanto que o meu estágio de clínica foi dentro do clínicas, e eu saí achando que não, vou fazer residência e vou permanecer aqui. Mas uma coisa interessante que eu penso até hoje, né, que o que fez eu não fazer, né, me especializar na hospitalar, foi eu estar estagiando e eu ver que o trabalho que a minha supervisora fazia não era o que eu queria fazer. Então, se eu passasse, entrasse num concurso, eu não ia ter o contato direto com o paciente. O meu trabalho ia ser muito mais o trabalho com os meus supervisores, eu como supervisora dos estagiários do que qualquer coisa. E eu queria o contato direto com o paciente. E isso que foi
né, que me motivou, não, eu vou para a clínica. Não adianta eu ficar idealizado, vamos, né, desconstruir essa ideia, porque às vezes a gente entra com uma coisa de tem que ser, e eu desconstruí, meio que me frustrei um pouco com isso, mas eu falei, não adianta, eu fui feliz aqui no meu estágio, aproveitei o máximo, mas eu quero contato mais direto, eu não quero ser supervisora, eu quero atender o paciente diretamente, né? Então é um Eu valor que fez com que fizesse a escolha e permanece até hoje, né? É interessante isso que tu tá trazendo, Sabrina, porque na verdade a gente não sabe exatamente como é o trabalho na prática, né? Porque o estágio Exato. muitas vezes ele é uma pontinha assim do que realmente é a prática, mesmo na área clínica, né, gurias? Se pegar lá o Aham. estágio na época da faculdade e o que a gente faz hoje, acho que tem assim, muita diferença, né? Muita diferença. Muitas coisas que a gente não precisava fazer, que a gente precisa fazer hoje, né? Enfim. Mas eu já contei essa história no meu Instagram e me voltei lá atrás, né? Do que me fez escolher psicologia. E eu lembro que na época estava muito em alta aquele seriado CSI. E eu sempre gostei muito de séries e filmes policiais. E eu adorava assistir aquele seriado. E os episódios que eu mais gostava eram os episódios que mostravam serial killer, que mostravam algo associado a questões mentais. Aham. Amava, nossa, eu ficava pensando, nossa, entender a mente ali, né, do criminoso. E eu sei que foi um pouco do que me levou para esse lugar, assim, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de ouvir problemas, que eu gostava disso. Desafio. E, é, e então eu acho que tudo também foi contribuindo, eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre gostei, assim, de conhecer histórias das pessoas, acho que tanto essa questão do CSI realmente me levou para a ideia da psicologia, tá? Psicólogo pode fazer isso, né? Depois foi se transformando na psicologia clínica, não fui nem tentar a área criminal. Mas olha como as Mas a motivações, elas, curiosidade, né? a Eu acho que não tem como a gente curiosidade, ser psicólogo sem ser curioso sem ser também. curioso, É exatamente. uma boa E os meus habilidade. pais sempre falaram isso para mim. Ai, e eles falavam, às vezes, me xingando, tá? Para de ser tão curiosa. E hoje eu falo para eles, viu? A minha curiosidade me trouxe para psicologia. Me deixa ser Aham. curiosa. Faço ser uma ótima psicóloga, porque daí eu quero saber o que tá por Exatamente. trás aí. Exato. Mas sobre a psicologia clínica, na verdade, quando eu me formei, assim, eu não me formei com muita expectativa de que eu pudesse viver da clínica. Eu vinha de uma família que tivesse pessoas da área da saúde, que muitas vezes isso facilita, assim, né, por indicações, não conhecia ninguém da área da psicologia. Eu tava assim, ó, num outro universo totalmente diferente, né? E quando eu me formei, eu lembro de ver as minhas colegas assim, já pesquisando sala para alugar e fazendo cartão de visita, e eu pensava assim, cara, eu não tenho nem grana para sublocar um horário. Na época essa era a minha realidade, eu não tinha dinheiro para entrar numa especialização, enfim. E aí, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que foi um momento da minha vida assim que eu deprimi total, assim, eu fiquei pelo menos uns 2 meses que eu virava à noite, dormia dia, assim, mudou, fui, assim, foi um momento muito difícil da minha vida. Aí eu não lembro, eu fui para terapia, né, meus pais se esforçaram, assim, para me colocar na terapia, difícil falar, porque eu realmente não tinha esperança, sabe, de que Hum. eu pudesse viver de algo que eu estudei por tanto tempo, sabe? E eu pensava que a minha única alternativa seria fazer um concurso e passar, mas naquela época eu não tinha nem força para fazer isso, para estudar para um concurso, de tão desesperançosa que eu estava. E aí eu fui para terapia, mas eu não lembro qual foi a virada de chave, porque eu lembro que na época eu nem me identifiquei muito com a psicóloga, assim.
Então nem fiquei muito tempo. Mas teve uma virada de chave que eu não lembro exatamente como que aconteceu e eu comecei a divulgar. Eu pensei, bom, eu vou continuar estudando para concurso, mas eu posso talvez divulgar que eu atendo. E aí eu comecei a divulgar no meu Facebook mesmo. Eu lembro que eu botava, não tinha nem cartão de visita, mas eu botava assim, eu atendo, né? E veio uma primeira paciente, era até uma criança, assim. E aquilo foi o que me confirmou de que eu queria seguir na área clínica, e aí, desde então, me empenhei para viver da área clínica. Uhum. Enfim, eu falei que eu ia chorar. Mas acho que relembrar a trajetória, né, Eve, mexe com a gente, né? E até contextualizando quem está conhecendo a gente agora, né, por essa troca de nicho, todas nós temos aí por volta de quase 15 anos de formada, né? Então a gente está falando realmente de Vou uma fazer outra 20, época. tô fazendo 20, A gurias. Sabra vai fazer 20, eu faço 14, tipo, né? E tu, Eve, também? 12. 12. Então, 12, 13, 14 e quase 20, né? Então, assim, a gente é de outra geração, né? Para muitas que eu tenho certeza que vão nos acompanhar por aqui. Então, a gente está falando, assim, de outros tempos, mas a gente está falando também de muitas coisas que seguem iguais, né? Para agora, assim, essa motivação que muitas vezes é bem comum, né? De quem escolhe pela psicologia, as dificuldades do início, né? Porque mesmo sendo outros tempos, início de qualquer coisa nunca é fácil, né? A não ser que venha pronto e a gente deu a sorte, sei lá, eu ganhei um bilhete da loteria, que é fácil, né? Todo começo precisa ser construído e tem aí seus desafios, né? E agora, ouvindo vocês, eu fiquei me lembrando, eu não sei explicar por que eu quis psicologia, eu nunca tinha ido numa psicóloga, não tinha nenhum familiar, nem ninguém perto que, né, fizesse ou fosse psicóloga. Eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, eu decidi que eu queria ser psicóloga, tipo, sei lá eu, porque eu não sei nem explicar. E aí depois, à medida ali que eu fui entrando no ensino médio, eu gostava muito de criança, isso eu sabia, assim, né? Eu queria ser terapeuta infantil. Eu cheguei a pensar em psicopedagogia, e aí meu pai é dentista, mas é professor universitário também, né? E ele falava, não vai fazer psicopedagogia. Eles sempre me apoiaram em tudo, mas isso é o único não que ele me disse. Ele faz psicologia, nem que tu faça uma especialização depois em psicopedagogia, mas pega um curso que vai te abranger mais do que a psicopedagogia. Hoje em dia nem existe mais, né, o curso de psicopedagogia. Ele estava certo. E ainda bem que eu ouvi ele, né? E aí escolhi a psicologia e eu já entrei certeira. Eu quero ser psicóloga clínica, trabalhar no meu consultório com crianças e fui assim a graduação inteira focada nisso. Depois que eu tive a experiência de atender adulto, eu vi que era algo que eu queria também, mas o meu foco era atendimento infantil. E de fato, eu atendi crianças e adolescentes por 10 anos. Foi agora recente, né, a escolha por parar de atender esse público, mas por 10 anos atendi esse público e eu me lembro que ninguém conta pra gente, né, que na hora que a gente pega o nosso diploma, nosso CRP, a gente tem, tipo, uma mini empresa na mão para administrar, né? Então esse foi meu primeiro susto, assim, tá, e agora? Tô aqui cheia de vontade de atender, faço o quê? Da onde vem os pacientes, né? Faço o quê? E aí eu me lembro que isso que a Eve percebeu, né, de bom, vou divulgar. Eu fazia, assim, não no Facebook, mas eu lembro que eu falava para todo mundo, assim, ó, sou psicóloga, já tô atendendo, já não sei o quê. E aí foi indo, assim, meio que no boca a boca. Depois também atendi por convênio, era um convênio da Prefeitura de Porto Alegre, e aí, enfim, foi indo, mas na minha cabeça, que é o que eu vejo muito de várias psicólogas hoje, e acho que um pouco também disso, da dor da Eve, né, e a preocupação de, meu Deus, será que eu vou conseguir viver disso? Eu tive, claro, o privilégio de, nos primeiros anos, contar com a ajuda dos meus pais, então eu não precisava pagar as minhas contas, né, eu morava com eles, então ganhava pouquíssimo, né? E aí, enfim, dava, né, para ganhar pouco. Mas eu me lembro que eu tinha algo na minha cabeça, às vezes até ingenuidade, né? Agora eu fiquei aqui pensando, não sei se era otimismo ou ingenuidade, mas eu pensava assim, não dá. Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Tanto é que eu me lembro que eu tinha várias colegas prestando, né, concurso e tudo mais, e eu pensava assim, me parece uma boa ideia, assim, no sentido de segurança, né, concurso, mas eu pensava, e se eu cair num concurso que eu vou ter que fazer algo que eu não gosto? Né, porque eu queria atender, então eu pensava, se fosse um concurso que eu pudesse atender,
tudo bem, mas enfim, concurso público a gente sabe que não é bem assim, né? Então, para mim, eu sempre olhei os obstáculos como, tá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para resolver, porque eu não conseguia cogitar outra possibilidade sem ser psicóloga clínica. Então, aí um pouco de teimosia, persistência, otimismo e ingenuidade também, porque eu não tinha ideia do que me aguardava, né? Mas deu certo, deu certo. Tu tinha super certeza do que tu queria, eu tinha certeza do que eu não queria, que era a área organizacional. Então, assim, Ah, eu também, é. Não, o resto eu tentava tudo. Eu já fui mais outra, certeira, assim, era isso e e outra pronto. Mas coisa, né, gurias, a gente tá falando assim, ó, cada uma com o seu tempo, né? Eu, agora janeiro, 20 anos, e eu olho para trás e eu penso, na minha trajetória desses 20 anos, eu nunca pensei em mudar o meu caminho, digamos assim, né? E sou grata por isso, por ser satisfeita, por ter me encontrado, mas não é para todo mundo que é assim. Então, pode ser sim. que nesse caminhar dentro da nossa profissão, a gente também mude. Tenho várias colegas que foram para um lado, foram para o outro, e muitas vezes a gente quer se experimentar, quer ver como é que é, porque nem sempre a gente conseguiu se experimentar dentro da faculdade, né, dentro de uma outra área, e tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que, como eu falo, eu sou muito grata por isso, porque eu acho que facilitou para mim ter uma certeza, né? De focar, de seguir nisso, de persistir, porque como vocês estavam falando, não é fácil iniciar, né? Eu comecei a faculdade, o dinheiro que eu ganhava era através dos meus trabalhos como modelo, para poder pagar a faculdade. Então, assim, até porque a gente estudava de tarde, era uma faculdade que só tinha de tarde, tu nem tinha como, pegava o dia inteiro, tu não tinha nem como trabalhar, né? Então, assim, era uma faculdade que não foi feita na minha época para que tu pudesse ganhar dinheiro enquanto tu faz a faculdade. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e daí eu consegui uma bolsa, né, para fazer a faculdade do ProUni. E eu tive que fazer uma escolha, porque era isso, era de dia. E aí, aí tive que conversar com os meus pais e eles, não, vai estudar, a gente vai dar um jeito, né? Então, assim, mais importante graças a Deus que eles fizeram essa escolha, assim, mas a jornada é difícil, né? Mas é bem isso, até na própria URGS, né, ali eu tinha aula de manhã, um turno, mas igual a gente tinha uma penca a URGS de é pior ainda, né? Aí tu também não tá pagando ali, né, a mensalidade, mas enfim, não consegue trabalhar, porque tu tem que dar conta de vários estágios obrigatórios. Tá presa nos horários também, né, assim. Então, de fato, mas olha que interessante, né, eu acho que esse início, assim, essa arrancada, né, gurias, eu me identifiquei já super com vocês, porque também tinha essa ideia de que não ia conseguir, mas acho que é isso, né, ter a ideia que não vai conseguir, ao mesmo tempo fazer diferente, acho que é o ponto, né, ir lá divulgar, dizer, né, então eu também comecei nisso, mas olha que interessante, como eu também tinha receio de se eu ia conseguir me manter na clínica, né, financeiramente falando aqui em especial, eu comecei a estudar para concurso em paralelo. Porque eu, apesar de eu já estar me identificando com a clínica, eu pensei, bem, né, daqui a pouco tu queria uma estabilidade. Uma estabilidade. Daí eu estudei e foi tipo assim, fiquei estudando 1 ano. E ao mesmo tempo investindo na clínica. Então, quando esse ano terminou e eu tinha prestado alguns, eu cheguei a passar, principalmente num concurso que era o que eu mais queria, e fui chamada, tá? Então, fui chamada no final do ano, assim, digamos assim. Só que nesse tempo, foi o tempo que a clínica começou a dar retorno. Porque eu já tava, né, ali já eram uns 2, 3 anos de formada, então eu já vinha investindo bastante em divulgação, em falar. Tinha aqueles 300 mil cartõezinhos que todas vocês deviam ter também, que a gente jogava. Eu ainda tenho, Caixa. Gurias, eu tenho até hoje, de vários tipos. Tem que fazer, vamos fazer um ritual juntas de queimar os cartões. É pra brincar de quem quer dinheiro do Silvio Santos, né? Bom, mas enfim. Mas olha que interessante, daí nesse tempo eu percebi que a flexibilidade que eu tinha de horário e o fato da coisa já estar crescendo me fez ter clareza de que eu não ia assumir, daí eu não fiz posse do concurso, né? Mas ainda assim, tipo, depois daquilo, imagina, era no início, mas já me deu uma tranquilidade, então não, acho que se eu seguir investindo vai dar. E aí eu acho que vem um segundo ponto aqui, que também é importante da escolha, que é a gente pensar no estilo de vida profissional que a gente quer ter. Que tem a ver, que daí pra mim, a coisa que ficou mais importante nessa época, eu já era mãe também, então também é uma coisa diferente ali pra maioria.
eu queria ter horários. Eu não queria chegar em casa de tardezinha e não queria ficar 40 horas fora. Eu queria poder mesclar, eu queria ter mais gerência do meu tempo. E eu percebi que eu não ia ter isso em nenhum concurso público ou trabalhando de carteira assinada para qualquer lugar. E aí foi a minha decisão certeira, assim, não, é isso. Porque eu preciso, e até hoje, eu fico, né, e como a Sabrina tava falando, pra mim, eu tenho certeza que eu enlouqueceria ou eu não seria realizada se eu tivesse que fazer algo num escopo muito fixo de horário, muito rígido, onde eu não escolhesse as horas, enfim. E aí, de novo, né, eu acho que isso é muito da gente olhar pra dentro, se conhecer, começar a perceber o que a gente funciona trabalhando, né? Pra mim tem outras coisas como criatividade, autonomia, tem várias coisas que eu vejo que outras esferas de trabalho não me permitiriam. Então, isso eu acho que é muito importante, sabe? A gente se olhar e perceber que valores a gente tem no estilo de vida profissional. E é interessante, porque olha só, eu sempre me vi assim, eu sempre fui uma pessoa que, eu acho que eu seria uma boa funcionária, sabe? Eu sou muito assim, eu de cumprir regras, horários, as coisas, daria muito certo, seria muito fácil para mim me mandarem fazer as coisas e eu fazer, digamos assim, né? Só que, e ao mesmo tempo para mim foi o contrário, foi desafiador eu pensar em ser autônoma. Né? Porque para mim ia ser muito mais fácil eu não ser. E então, também aprender a ser autônoma, porque tem o lado bom da flexibilidade, mas também tem as suas dificuldades, porque é tu aprender, né, a fazer é tu por ti e só. Né? O que tu não fizer, ninguém vai fazer. E não tem ninguém para te dizer o que tu tem que fazer. Então, assim, é uma construção, como a Gabi disse, eu acho que a gente se conhecer, ter mais o autoconhecimento, conhecer, né, as nossas, onde a gente tem as nossas potências, nossas fragilidades, para ver o que a gente vai precisar trabalhar para seguir dentro da área que a gente quer, é muito importante, né, porque é muito bom ser autônoma. Para mim, eu acho realmente muito bom essa flexibilidade, né, gurias? Bom, hoje trabalhando online, de casa, eu acho que isso facilita Não muito trocaria por nada, né? a minha vida. Sim, Só tanto por que hoje ser eu estou em outro herdeira. país, né? Quando é que eu poderia trabalhar assim se não fosse nesse formato, né, gurias? Me mudar de país. Mas também é bem desafiador nesse outro sentido que a gente está falando. Né? Torna a nossa própria chefe e é difícil também, né? Exato. E tá, gurias, agora vamos lá. Falamos da nossa escolha, mas quero saber quando é que vocês começaram a ganhar dinheiro? Ou vocês já ganham dinheiro? Psicologia dá dinheiro? Não, e eu acho que uma coisa também é o seguinte: ganhar dinheiro é uma coisa, ganhar o que a gente quer é outra coisa. Né? Ganhar o que a gente precisa é outra ainda. São coisas diferentes. Sim. Não, antes de responder diretamente, né, a provocação da Eve, né, que eu acho que é excelente, porque isso é outro tabu da psicologia, né? Falar em Deus o dinheiro. livre falar sobre o dinheiro. A psicóloga precisa, né, quase que ser por vocação, senão nem pensar, né? Então, acho que isso rende um episódio inteiro sobre isso, né, Gurias? Porque é um baita de um tabu da psicologia, mas enfim. Antes de responder, e prometo que vou responder, não vou me esquivar da pergunta, né, Eve? Mas aqui que eu fico pensando, uma das primeiras coisas que ninguém fala também, que eu descobri sozinha depois, eu amaria se alguém tivesse me dito, psicóloga pode sim ganhar muito dinheiro, mas o que sai de dinheiro pra gente manter o nosso negócio ativo, meu Deus do céu, ninguém me contou. Inclusive, esse foi um dos meus primeiros tropeços lá nos primeiros anos de carreira. Eu achava que o dinheiro que entrava era todo meu. E não, eu também. e não é. Né? A gente tem que pagar aluguel ou sublocação, transporte, alimentação, tudo sai do que entra. Numa empresa, a gente tem separadinho, né? O que é nosso, o que é do imposto, o que é do não sei o quê. E nós, psicólogas, ninguém ensina pra gente que, assim, meu anjo, olha só, tudo isso aqui que entrou tem uma parte que é pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. E gurias, então, assim, até hoje não tem nada sobre isso dentro dos currículos da faculdade, não existe. Que eu saiba, não.
Que eu saiba, não. Gente, porque É um uma atraso. reclamação geral. É um atraso. Não, é um atraso É completo. absurdo. É absurdo. Mas absurdo. agora eu acho que tem É. vários, né? Aí vamos falar bem disso, assim, né? De psicólogas dentro do Instagram que fazem cursos e que organizam e que ajudam nessa Sim. trajetória, né? Exato. Sim, Exato. sim. É a saída, né? Porque realmente a graduação não fala sobre Não isso. fala. A gente sai, quem quer a clínica, entregue assim aos leões, né? Mas respondendo bem diretamente, né, Evi, dá sim para viver bem e viver bem da psicologia, só que não é caindo do céu as coisas, né? Eu acho que isso que muitas psis mais novas acabam se iludindo, porque graças a Deus é uma geração que já pegou um novo olhar da psicologia. A nossa geração ouviu muito que psicologia não dava Não dinheiro. dava dinheiro. Essa geração ouve que sim, dá. Só que aí a gente tem que entender que dá, e dá para viver bem, só que dá trabalho, né? Não é assim. E eu acho que também eu tenho várias coisas. Bom, de novo, a gente vai poder entrar muito mais a fundo, mas assim, ó, também temos que cuidar com essa pressão de já sair tendo que ganhar muito bem. A história de lotar agenda, a história dos 10K, eu fico um pouco receosa, porque eu acho que isso é uma construção, e eu acho que antes da gente pensar também. Não sei, a ideia talvez seja um valor meu, mas antes de pensar só no que eu quero ganhar, é do tipo, o que eu tô precisando e como que tá a minha qualificação também para conseguir ganhar mais. E outra Exato. coisa, né? Eu fiquei pensando enquanto tu estava falando, Gabi, que outras profissões, vamos pegar, sei lá, um engenheiro. Engenheiro sai já da graduação e consegue um emprego de engenheiro numa empresa e sai ganhando isso? Não, eles vão lá, conseguem um emprego de analista, porque daí a empresa consegue pagar Não, e menos que mesmo o assim, piso. qualquer profissão, quando tu é autônomo, gente, né, o engenheiro autônomo, o arquiteto autônomo, tu Sim, leva precisa um desenvolver o tempo. trabalho. Exato. Esse é o ponto. E eu acho que tem esse pensamento, isso sempre me acompanhou e até me ajudou nessa decisão ali de não pegar o concurso público, que é o seguinte, tá? Tu pega um concurso público e tu começa ganhando X e tu termina ganhando um pouco mais do X, né? Porque sim, tem os reajustes, tem as bonificações, mas não é muito mais. E daí eu comecei a calcular, né, por hora, se a minha hora clínica for aumentar no ano, e imagina, na época, eu nunca imaginaria que hoje eu já estaria cobrando o que eu tô cobrando por sessão, então tem aquela coisa também, né, da gente às vezes não imaginar que vai crescer tanto, enfim, que vai melhorar tanto, mas eu notei que existia uma escala, não só uma escala, mas que existia um crescimento, uma chance de crescer muito maior a longo prazo. Então eu lembro que isso na época me fez pensar, acho que essa é uma escolha que daqui a 10 anos eu vou estar feliz de fazer. Vai E de ter fato, futuro. Aham. e isso eu acho que é um pensamento que pode seguir, assim, né? Então existe essa rentabilidade, cuidado para não se pressionar disso ser já no primeiro ano, mas eu vou dizer assim, ó, na nossa época, eu acho que com 5 anos a gente estava bem. Hoje eu acho até que um pouco menos, em virtude, né? Acho não. Acho que com 3 anos de formada, 2, tu já pode estar, enfim, né? Ganhando um valor considerável. Acho que a qualificação ainda precisa estar sendo bem cuidada, né? Para que a gente não deixe só a Sempre, né? Para sempre a qualificação vai fazer parte, né? E vai tudo depender do estilo de vida que tu quer ter. Né? Exato. Eu acho que também também. é isso, qual é, né, o que tu tá Quais são as disposto a. Eu não sei vocês, a Lívia falou que também atendeu convênio, eu atendi convênio por Eu muito atendi também. tempo. Por muito tempo eu fui mantendo, então assim, por quê? Porque para mim, eu atendi um convênio que me dava a possibilidade, assim, de tipo, eu podia ganhar um pouquinho mais, fazer 2 consultas com o ganhar por 2 consultas, né, ou fazer consultas menores, então eu tinha uma flexibilidade nisso, e eu até hoje, eu tenho pacientes que são meus pacientes particulares, que vieram do convênio, né, então assim, para mim foi uma coisa importante, que era o lado mais estável da minha profissão instável, né, nesse sentido, da profissão autônoma, e que não fiquei, eu acho que eu larguei total o convênio só quando eu vim para cá, gurias. Pensa, olha quantos anos de profissão eu segui com o convênio, Nossa. né? Então, assim, porque, claro, ele também se encaixou no formato que, né, porque daí a gente, eu não sei vocês, mas, né, eu sempre pensava assim, tanto por cento de
de pacientes dá para a gente ter também, né, o atendimento assim mais com valor social, de ter Exato. algo que Uhum. tu vá ganhar um pouco menos, desde que não te comprometa tanto. Então foi uma coisa que também dentro da minha trajetória clínica foi importante. Ô, Sabra, mas tu Uhum. tá falando uma coisa super importante, né? Eu acho que existem hoje em dia pessoas que falam totalmente contra o atendimento por convênio, né? E existe também aquela outra realidade que é daqui a pouco a pessoa que entra num convênio e trabalha só para convênio. Eu acho que são Aham, sim. dois extremos. Que fica escravo, digamos, disso. Exato. né? É. Eu acho que tu fez algo parecido, não sei como é que foi a Lívia, mas parecido do que eu fiz. Quando eu atendi convênio, eu destinei uma parte Uma só da minha porcentagem. renda. Isso. Era um dia que eu ia numa clínica que eu atendia convênio, Isso. e isso foi isso, uma maneira de fazer uma rede, né? Então, a gente Isso. poder pensar. Eu também. Até pouco tempo atrás, eu tinha pessoas que eu atendia que vieram de indicação Vieram de do lado. pessoas que eu atendia atendendo convênio. Exato. Eu acho até que é legal isso que vocês estão falando. Eu não acabei não atendendo por convênio, mas eu acho super legal porque a gente não torna isso rígido, né? Porque eu vejo, ai, que pavor convênio. Calma, depende da função, depende do como. E Depende da experiência. da experiência e também, assim, ó, querendo ou não, é um momento que a gente tá muito mais insegura de tudo, né, gurias? Então, o convênio também, ele te dá... talvez Da essa- possibilidade de Uhum. expertise mesmo, sabe? De Exato. experiência, né? Mas isso aqui que eu vejo, gurias, eu via na minha época, em mim e em colegas, e eu vejo muito hoje, e por isso que até Instagram e tudo mais, eu compartilho pouco da minha experiência com convênio, porque eu entendo que é uma experiência fora da curva, né? Primeiro que era um convênio que não pagava o absurdo de pouco que tem vários convênios que pagam hoje, a começar por aí, Escravidão, né? né? Não. Exato, então não era assim, era um lugar muito bom de trabalhar, e essa primeira experiência lá com o convênio da prefeitura eu recebia no meu consultório também, não era um valor tão baixo. Enfim, eu sei que eu tive experiências diferentes, e isso que a Evi falou, eu nunca dependi do convênio para sobreviver. Isso. Né? Então eu separava alguns turnos para o convênio e em paralelo eu tinha os meus particulares. Então por muito tempo o convênio ali para mim era tipo uma caixinha, uma reserva que eu usava, às vezes usava por uma coisa ou outra. Só que tem outra coisa que eu vejo que é que a armadilha muitas vezes do convênio, né, que eu via e sigo vendo hoje, né? As pessoas depositarem toda a expectativa de futuro no Em convênio. uma coisa só. Tanto medo, É. não, e é tanto medo de não conseguir pacientes que acabam, né, achando que só vai vir pacientes dali. E aí é uma armadilha. E aí E é uma aí tu armadilha. deixa de fazer esse trabalho fora, né? De Exato, porque é por não isso tem De que eu investir em tempo, velho. ti. Aí É. acaba que o paciente não vem, porque daí tu também não divulga. Tu não divulga porque tu tem medo. Sim, tu fica Não- passivo, Ou não né? divulga porque tu tá cansado, né? Porque tu Porque tá não tem atendendo tempo, 40 exato. pessoas para que o convênio te renda Exato. um salário ok. Aí é uma armadilha. Na verdade, né, Guria Azul, porque eu vi que a Lívia atendeu numa clínica ali, eu abri uma clínica com outras colegas de outras áreas, né, então a gente tinha uma clínica multiprofissional, né, que era dentista, que era fono, que se trabalhava muito com convênio, e aí a gente fez o convênio para a empresa, e eu comecei a atender convênio dentro, digamos, da minha empresa, e depois a gente fechou a empresa e eu levei ele comigo, entende? Então, eu sempre também trabalhei com convênio da forma que eu quis, né, nos meus horários, no meu lugar, porque era um convênio vinculado a mim. Então, eu nunca trabalhei num lugar. Então, assim, isso até hoje eu falo, gente, desde que eu me formei, eu só trabalhei com psicologia e sou autônoma. Então, assim, eu não sei nem o que é trabalhar para outras pessoas, digamos assim, também, né? Então, assim, existem vários formatos. A gente tem que ver exatamente o que está servindo para nós naquele momento, porque pode ser que por um momento aquilo seja importante, né? Eu acho Uma que a questão gente de não ficar necessidade rígido. também, né? Aham. Daqui a pouco, poxa, tu tá precisando pagar as contas, vamos dizer assim, e convênio é o que tu tá tendo de alternativa mais rápida, Mas faz parte, mas tendo essa consciência, né, de que é por um período, é por um tempo, né? esse plano de carreira, essa organização do que eu quero investir, porque eu não fiz concurso, mas estava lembrando, eu dava aula de inglês, porque era também individual, e eu dava aula de inglês, porque, enfim, tinha uns Em contatos paralelo, e aí, à medida que a psicologia foi melhorando, o inglês saiu da minha vida. Foi Tá, como e eu pra gente ir finalizando, gurias, no nosso episódio de hoje,
queria perguntar para vocês o que vocês falariam para vocês que começaram lá na psicologia clínica, começaram a investir nessa área. Ai, que boa pergunta. Eu acho que eu diria para eu ser mais corajosa e confiar mais em mim, de que eu estava no Boa. caminho certo, que eu estava coerente com a minha escolha, era eu ter mais coragem, confiar e seguir. Eu Uhum. segui, mas eu acho que eu podia ter sido mais audaciosa em alguns Arriscado momentos da mais. minha vida. Uhum, Aham. uhum. Ainda posso, né? Nunca é tarde. Uhum. Exato. Verdade. É. Não quer dizer que esse recado não é para nossa eu de hoje, né? Exato, tem coisa que se aplica. Aham. Eu acho que eu falaria uma coisa parecida, sabe? Eu acho que eu ia dizer, vai, confia que vai dar certo e também diria, acalma o coração. Uhum. É. E eu ia falar justamente algo por aí, mas no sentido de segue colocando o teu coração, né? Porque eu acho que esse é um ponto, assim, de quando a gente vê valor, a gente, né, se conecta, de não poder, não deixar isso de lado, não ignorar isso, sabe? Então, e que as coisas têm o seu tempo. Acho que é uma coisa que eu aprendi muito, assim, a gente pode fazer o nosso máximo, dar o nosso melhor, mas ainda assim, né, a vida tem o tempo que a vida tem. E esperar isso, ou entender isso, é um grande aprendizado, e serve para hoje também. Hum. Eu acho que eu diria um pouquinho de tudo isso que vocês falaram, né? Que eu acho que é muito importante. E acrescentar também, eu acho que seria bem importante se eu tivesse dito para mim mesma ou escutado de alguém que eu não precisava ter vergonha de pensar grande, que eu não precisava ter medo de ser mais ambiciosa, de às vezes até fugir da curva, né, das pessoas que estavam ali. Era um desejo que eu tinha em mim e eu via que ninguém validava, ou todo mundo julgava, né, quando minimamente saía aquilo assim. Então, se eu soubesse disso, né, ou se eu tivesse tido também essa validação, não precisa ter vergonha, tá tudo certo com os teus desejos, com as coisas que tu quer, vai, né, arrisca, pode ir por aí também. Acho que teria sido bem, bem importante. E eu acho que isso que tu tá trazendo é bem importante, né, pra gente finalizar, porque vai ser muito a ver com o que a gente vem falar nos próximos episódios, né, assim, esses tabus também que envolvem, né, a Total. nossa escolha, a nossa profissão, né, de que não é uma profissão que daqui a pouco a gente vai ganhar dinheiro, de que não é uma profissão que a gente também possa ter os nossos problemas e as nossas vulnerabilidades, né, porque eu tava me lembrando aqui, gurias, eu não sei vocês, mas eu tive que fazer psicotécnico para entrar na psico da PUC. Não, Eu Na já minha, não. não na peguei minha essa. época ainda tinha psicotécnico, ou Mas eu seja, lembro tu disso. tinha o vestibular e ainda um filtro, como se fosse assim, vamos ver se tu é Tu capaz de tem ser condições conta. mentais Aham. de... para ser, né, psico. Então, assim, já se entra com uma carga de que, assim, tu não pode ser vulnerável, Se entende? liberte de todas as dificuldades mentais. Isso, a gente acha que essa também é o nosso objetivo, nossa intenção de ter mudado agora e ter, né, focado no público de psicólogos que quer poder falar um pouquinho mais sobre essas questões que a gente não Isso fala. Isso aí, ótimo fechamento, Sabra. Até o próximo episódio, gente. Um beijo. Um beijo.